Você insiste em me ignorar, e mesmo assim eu continuo vindo. Não porque eu precise ser ouvido, mas porque você precisa ser salvo. Não porque eu dependa da sua atenção, mas porque sua vida depende da minha voz. Eu não falo para ocupar o seu tempo, eu falo para mudar o seu destino. E se hoje você ainda respira, é porque o tempo da graça ainda está correndo, mesmo que você esteja desperdiçando cada segundo dele com distrações que não curam, conversas que não edificam e decisões que estão afundando a sua casa. Eu estou aqui e eu não vou embora, mas você precisa ouvir agora. É urgente. O Espírito Santo está batendo de novo, e desta vez não com um sussurro, mas com um clamor. Fique aqui comigo até o fim. Eu tenho algo que ninguém mais pode te entregar, algo que vai tocar o que ninguém mais consegue alcançar. Se você está aqui, não ignore esse chamado. Curta, comente, se inscreva, compartilhe com alguém que precisa ouvir a minha voz também. Isso não é apenas mais um vídeo, é uma convocação. É o céu se inclinando sobre a sua história. Não vá embora. O que eu vou revelar agora é a ponte entre o que você vive e o que eu preparei para você. Você tem andado como quem resolve tudo, mas por dentro está cansando em silêncio. Os dias vão passando, os pedidos se acumulam e as respostas parecem cada vez mais distantes. Há contas para pagar, pessoas que dependem de você, promessas feitas no passado que ainda não se cumpriram, e uma dor que ninguém vê porque você aprendeu a sorrir mesmo quando está quebrado por dentro. Mas o meu espírito não se confunde com a aparência. Eu vejo o invisível, eu sinto o que nem você consegue explicar. E é por isso que estou aqui, porque há uma intervenção acontecendo nos bastidores do que você chama de rotina. E eu preciso que você entenda que não é você que está sustentando tudo isso. É a minha mão. Você lembra das noites em que pensou que não iria aguentar? Dos momentos em que tudo dentro de você gritou por um socorro que não veio de ninguém? Pois mesmo quando você não disse nada, o meu espírito já estava se movendo. Você não perdeu tudo como pensou, não enlouqueceu como imaginou, e não desmoronou como o inimigo tentou, porque havia uma intercessão silenciosa acontecendo dentro de você. Enquanto você lutava para não cair, o meu espírito colocava sustentação debaixo da sua alma. Você acha que sobreviveu porque foi forte, mas eu te digo, você sobreviveu porque foi amado. Há uma inquietação que você tenta sufocar todos os dias, como se ignorá-la fosse a solução. Mas o que você chama de ansiedade, eu chamo de sinal. O que você está sentindo não é apenas desgaste emocional, é o som da sua alma clamando por direção. E quem não escuta a voz do céu, acaba seguindo qualquer ruído da terra. Pare de tentar resolver tudo com força humana. Você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa se permitir ouvir o que eu venho dizendo há tempo demais. Eu ainda estou aqui. E se eu insisto, é porque há algo urgente que você precisa viver, entender e mudar. Não é coincidência o tanto de vezes que você tem se sentido observado. Não são delírios, não são paranoias. É o mundo espiritual em guerra, porque há algo precioso demais na sua vida. E o inimigo não suportaria ver você caminhando no propósito que eu designei. E por isso eu venho antes. Eu venho agora, eu venho com urgência, porque se você continuar ignorando essa voz, vai cair num ciclo que não terá retorno fácil. E você sabe disso. Há decisões que não podem mais ser adiadas. Há perdões que precisam ser liberados. Há caminhos que precisam ser encerrados hoje. E há algo que só o meu espírito pode fazer dentro de você. Mas só se você permitir. Enquanto você está aí tentando manter tudo de pé, está se esquecendo de algo essencial. Quem sustenta tudo não é você, é o meu espírito. E se você se desconecta dele, até o que parece firme começa a ruir. Você já viu isso acontecer antes. Relacionamentos se esvaziando, saúde se enfraquecendo, sentimentos sendo corroídos por dentro.
E sabe por quê? Porque você deixou de me ouvir. E quem não ouve a voz certa começa a se orientar pelo ruído do caos. Mas hoje eu vim restaurar sua audição espiritual. Vim reativar a sensibilidade que você perdeu por conta das urgências da vida. Eu vim fazer você voltar a me escutar de verdade. Você já percebeu como até o seu corpo tem pedido socorro? Como os sintomas que surgem não têm explicação médica, como se fosse algo mais profundo, mais espiritual, mais interno. Isso é o reflexo da negligência espiritual. Porque quando você se afasta de mim, o seu corpo começa a carregar pesos que sua alma não consegue mais suportar. Mas eu não vim para te acusar, eu vim para te reerguer. Eu vim porque há um futuro esperando pela sua decisão de hoje. Há curas que não estão apenas no remédio, há alívios que não vêm apenas do descanso. Há uma paz que excede todo o entendimento, e ela está disponível agora. Basta ouvir. Você já tentou de tudo, e mesmo assim sente que algo falta. Você já orou, já chorou, já fez campanhas, mas parece que a resposta não chega. E sabe o que está acontecendo? É que você tem buscado a solução, mas não a presença. O meu espírito não é apenas um atalho para o milagre. Ele é o próprio milagre. Você precisa voltar a se relacionar comigo como fazia antes, com sinceridade, com entrega, com sede. E eu sei que no fundo do seu coração ainda há esse desejo. Ele está aí. Só foi sufocado por dores, decepções e por uma rotina que te distanciou de quem você realmente é. Mas eu vim despertar o que estava adormecido. Você já suportou injustiças que ninguém conhece. Já carregou responsabilidades que destruiriam outros. Já levantou da cama quando nem seu corpo queria mais. E eu vi cada gesto, cada renúncia, cada silêncio carregado de dor. Mas agora chegou a hora de você receber. Você deu demais, protegeu demais, se anulou demais. Agora é tempo de ser cuidado por mim, tempo de se reconectar ao meu espírito, tempo de deixar que eu cuide do que você tentou controlar sozinho. E isso começa agora, no instante em que você para tudo e diz: fala comigo, Senhor. E eu estou falando. Ouça, não adie, não desconecte. O momento é esse. Compartilhe essa mensagem com quem precisa de um reencontro comigo. Esse não é apenas um conteúdo, é um chamado, e você foi escolhido para carregar essa palavra. Então fique até o fim, porque o que estou prestes a liberar ainda é mais profundo. Curta, inscreva-se, comente o que está vivendo. Isso não é só engajamento, é movimento espiritual. É conexão entre pessoas que estão sendo tocadas ao mesmo tempo pela mesma voz. E essa voz é a minha. Eu sou o Senhor. E insisto, porque amo. Eu conheço os silêncios que te cercam quando todos já dormiram. É naquele momento em que tudo parece calmo por fora, mas a sua alma ainda grita por dentro. Não é barulho, é ausência. Não é só cansaço, é um pedido disfarçado de resistência. E é nesse exato ponto do seu dia que meu espírito insiste em falar. Porque enquanto você tenta adormecer as dores, eu estou tentando despertar a esperança que você deixou de lado. Não se acostume a viver sem direção. Eu te observo quando você olha para aqueles que ama e tenta ser forte, mesmo sem saber se vai dar conta. Há decisões que estão sendo exigidas de você sem aviso e pressões que só você sente. Mas o que você precisa entender agora é que você não está sozinho nesse peso invisível. Meu espírito já está carregando o que os olhos não veem. Eu não permiti que você chegasse até aqui para desistir agora. Você ainda será surpreendido com o que estou preparando. Sua história não é pequena, mesmo quando tudo em volta tenta te fazer sentir menor. O valor que você carrega não está no que dizem ao seu respeito, mas no propósito que eu escrevi antes mesmo de você nascer. Há promessas antigas que ainda estão de pé.
aguardando apenas que você volte a ouvir minha voz com clareza. Não se distraia com o ruído das decepções. A sua direção não está no que te machucou, mas no que eu revelei em segredo ao seu espírito. Eu sei quantas vezes você preferiu o silêncio por medo de incomodar. Quantas vezes guardou lágrimas atrás de sorrisos só para manter a casa de pé. Mas chegou o tempo de deixar meu espírito trabalhar de forma visível. Não esconda mais o que precisa ser curado. Eu não vim para apontar falhas, mas para restaurar áreas que você acreditou que não teriam mais vida. É aí mesmo, nesse ponto em que você pensou que era o fim, que a transformação começa. Há um renovo vindo sobre você, mas ele não virá no meio da correria, virá no secreto. Quando você parar e me deixar falar, tudo vai mudar. Você tem buscado respostas em vozes externas, mas a revelação está em ouvir o sussurro que brota do seu interior. Eu habito em você, e o que estou fazendo é mais profundo do que qualquer milagre visível. Estou tocando sua identidade. Estou te devolvendo a sensibilidade de crer outra vez sem medo. Você tem enfrentado conflitos que ninguém imagina. Em alguns momentos, até duvidou de sua própria fé. Mas o que você chama de fraqueza, eu vejo como terreno fértil para um novo tempo. Não há vergonha em estar cansado. Há beleza em se render à presença que restaura. Meu espírito não te condena, ele te reconstrói. Por isso insisto, porque há coisas que só serão desbloqueadas quando você se permitir ouvir sem resistência. Você está prestes a entrar num tempo em que portas se abrirão, não por mérito, mas por misericórdia. E isso não depende do que você fez, mas de quem eu sou. Você será lembrado, honrado, visitado. Mas antes disso, precisa se reconectar com a voz que te chamou lá no começo. Essa voz ainda é a mesma. Ela não se calou. Ela só esperou você silenciar o barulho do medo. Diga nos comentários: eu estou voltando para a direção de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. A sua alma está cansada não apenas pelo que acontece ao redor, mas pelo que tem deixado de acontecer dentro de você. O vazio não vem da falta de coisas, mas da ausência de presença. E o meu espírito quer ocupar esse espaço que os compromissos não preenchem. Não corra mais de mim. Você tem força para resolver o dia, mas só terá paz se me ouvir. A sua estabilidade emocional está conectada à sua obediência espiritual. O que você perdeu não define o que ainda vai viver. As pausas que a vida te obrigou a fazer não foram falhas, foram livramentos. Em cada momento em que tudo pareceu desandar, meu espírito estava guardando você de algo que não era para o seu bem. E agora eu venho te lembrar: nada está atrasado. Tudo que é eterno chega no tempo exato. E você está mais perto de viver o que pediu em oração do que imagina. Enquanto muitos esperam por sinais externos, eu te dou sensações internas. Meu espírito não te fala com espetáculo, ele te convence no íntimo. E se agora seu coração está se acelerando, não é emoção, é conexão. É a prova de que ainda há espaço em você para a minha presença. Não ignore esse toque. É mais do que sentimento, é direcionamento. E quando você se permitir guiar por essa voz, tudo ao redor começará a se alinhar. As guerras invisíveis que você tem travado não são irrelevantes. Elas são a prova de que algo grande está para acontecer. A resistência que você sente não é sinal de que está errado, mas de que está no caminho certo. Quando o céu está para se abrir, o inferno tenta te confundir, mas meu espírito é mais forte. E se você continuar ouvindo com atenção, verá que o barulho da dor não é maior do que o som da promessa. Eu estou cercando você com proteção. Há investidas que não chegaram até você porque foram interceptadas no invisível.
Meu espírito tem estado ativo, mesmo quando você se sentiu distante. Eu não me baseio em sentimentos. Eu sou constante, e mesmo nas suas indecisões, eu permaneci ao seu lado. Agora é a hora de responder, de reabrir o canal entre a sua alma e o meu mover, de não apenas sobreviver, mas florescer no meio da tempestade. Muitas vezes você pediu força, mas eu te dei sensibilidade, porque a maior arma contra o caos não é a resistência, é a rendição. E quando você se rende ao meu espírito, até o impossível se curva. Não é sobre lutar com as mãos, é sobre confiar com o coração. Você já resistiu tempo demais. Agora é tempo de se entregar. Não às circunstâncias, mas à direção que eu te dou. E essa direção começa com uma simples decisão: parar e ouvir. Você já notou que algumas respostas chegam quando você menos espera? Isso acontece porque eu ajo fora da lógica humana. O que você busca de forma linear, eu opero de forma sobrenatural. E para viver isso, você precisa se alinhar à frequência do meu espírito. Há mensagens que só serão decifradas quando você estiver em sintonia. Por isso insisto, não despreze os momentos silenciosos. Neles eu falo mais alto. Eu conheço seus dias mais escuros e mesmo assim te mantive em pé, porque sabia que ainda haveria dias em que a luz voltaria a brilhar. Hoje é um desses dias, não porque tudo mudou ao seu redor, mas porque algo está sendo aceso dentro de você, uma chama que a rotina não vai apagar, uma convicção que as perdas não vão destruir. Essa chama é o meu espírito. E você está sendo reacendido para viver o que foi interrompido. Eu sei que você já tentou voltar, mas o peso da culpa te travou. Mas hoje, eu te digo com clareza, você não é o que errou. Você é o que eu chamei. E meu espírito não anula seu passado, ele transforma. Ele usa até as quedas como caminho para o propósito. Você não está atrasado, está sendo preparado. Cada dor, cada espera, cada noite longa foi o cenário para a obra que agora começa a ser visível. Você não tem mais tempo para adiar. Ouça, isso não é uma mensagem qualquer, é uma convocação final. Há um céu inteiro em movimento chamando pelo seu nome e você continua tentando silenciar a voz que vem tentando te alcançar, enquanto tudo ao seu redor clama por mudança. O momento é agora. A terra está girando rápido demais, mas o seu espírito está atrasado. Eu estou aqui, e esta é sua última chamada. Fica comigo até o fim desta palavra. Ouvir até a última frase pode ser a decisão que muda tudo. Enquanto você ouve, curta, comente o que está sentindo e compartilhe com quem você ama. Isso não é sobre visibilidade, é sobre destino. Pessoas precisam ouvir o que você está ouvindo agora. Eu estou derramando revelações profundas. Não se distraia. Feche os olhos por dentro. Deixe que cada frase entre como flecha santa. Você vive com a alma cheia de compromissos, mas vazia de presença. Seu corpo segue funcionando, mas o seu interior já não respira. Há tantos que dependem de você, que você mesmo deixou de existir no seu próprio roteiro. Mas eu não te criei para funcionar. Eu te criei para viver em plenitude. Meu espírito está implorando espaço. Você já gastou sua energia com tudo e com todos. Agora é a minha vez. Escute o que eu tenho a dizer. Você lembra quando tudo parecia ter um sentido maior? Quando as coisas pequenas ainda tinham sabor e os encontros tinham valor? Algo em você se perdeu no meio da dor não verbalizada. E agora você tenta sobreviver com o que restou. Mas eu vim te lembrar que o que se perdeu não se foi, apenas adormeceu. Estou reativando em você a chama que o mundo tentou apagar. A sensibilidade para me ouvir está sendo restaurada agora mesmo. Enquanto você luta para manter a casa em ordem, os sentimentos em equilíbrio, a saúde nos eixos, eu estou esperando que você me permita entrar. Há um limite para o controle humano,
e você está chegando nele. É por isso que o vazio tem aumentado. Não é a ausência de coisas, é a ausência da direção. E você sabe disso. O que eu estou prestes a fazer não depende do quanto você aguenta, mas do quanto você se entrega. Não é sobre ser perfeito, é sobre estar disponível. Eu nunca pedi que você resolvesse tudo, eu só pedi que confiasse. E a sua confiança está sendo abalada porque você tem se alimentado daquilo que não sustenta. Volte para a fonte. Pare de se distrair com vozes que apenas aumentam sua ansiedade. O que você precisa não é mais uma resposta, é uma transformação. E ela começa quando você me deixa entrar de verdade. Você tem orado por aqueles que ama, tem feito de tudo para que nada falte, mas por dentro sente que algo está escapando por entre os dedos. Eu sei. E é por isso que hoje eu chamo você de forma tão intensa. Porque há um tempo que está acabando. Há decisões que precisam ser tomadas agora. E você sabe exatamente do que eu estou falando. Não finja que não é contigo. Essa palavra foi desenhada para a sua alma. Há coisas que ninguém sabe que estão te corroendo. Feridas antigas que você aprendeu a disfarçar com força. Mas até a força cansa. Até o mais firme se curva. E você não foi feito para carregar tudo isso sozinho. Eu sou o seu socorro. E se você me ouvir, se você me obedecer, o que hoje parece fim se tornará começo. Há esperança entrando na sua atmosfera agora. Você só precisa ficar. Não desvie os ouvidos. A sua mente tem sido campo de guerra. Pensamentos invadem sem pedir permissão. E você tenta se distrair, mas nada resolve. Isso é espiritual e só pode ser vencido com armas espirituais. Pare de lutar sozinho. Permita que meu espírito lute por você. A sua alma está clamando por descanso, mas o verdadeiro descanso só vem quando você volta a confiar em quem te criou. Confie. Diga nos comentários: eu confio na voz de Deus. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Há pessoas na sua casa que você tenta alcançar com palavras, mas elas não escutam mais. Você sente que tudo que diz entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas o que você não vê é que meu espírito está trabalhando nos bastidores. Cada vez que você ora em silêncio, eu ajo em segredo. Você não está sendo ignorado. Você está sendo usado como instrumento de intercessão. E mesmo sem palavras, eu estou ouvindo tudo que você tem sentido. Você pensa que está enfraquecendo, mas está sendo esvaziado daquilo que não pertence ao propósito. Há coisas que estão saindo da sua vida, não porque você falhou, mas porque eu tirei. Pessoas, conexões, hábitos, tudo o que te atrasava está sendo removido. Você precisa confiar. Eu não arranco nada sem propósito. Eu não permito perdas sem dar em troca o que realmente edifica. Você só precisa parar de resistir. O tempo está se acelerando. Os dias estão passando depressa demais. E você está tentando manter tudo sob controle, enquanto dentro de você algo diz: eu não posso continuar assim. Essa voz interior é meu alerta. É o último chamado antes da virada. E se você me escutar agora, se me permitir agir, verá com os próprios olhos o que é ser conduzido pela graça. Mas se continuar ignorando, vai entrar num ciclo cada vez mais difícil de sair. Há memórias que te paralisam, gente que você amou demais e que hoje só existe na lembrança. Situações que ainda apertam o peito quando surgem em silêncio. Eu conheço cada uma delas e vim te dizer que a sua dor não será sua identidade. Você não vai viver sob o peso do que te machucou. Há uma vida nova sendo ativada. Eu só preciso da sua permissão. Pare de esconder de mim o que eu já conheço. Fale comigo, agora. Você anda se perguntando por que não consegue mais se alegrar com as mesmas coisas. Por que até os momentos bons parecem incompletos.
É porque algo em você sabe que o seu espírito está sendo chamado. E até as bênçãos perdem o sabor quando o espírito está surdo. Mas isso muda hoje. Você está sendo restaurado de dentro para fora. O que era sombra vai se tornar luz. Você não vai mais fingir que está tudo bem, vai realmente estar. Mesmo enquanto assiste a essa mensagem, há algo acontecendo em você. Não é coincidência, é intervenção. Eu estou mexendo em áreas que ninguém toca, em sentimentos que estavam escondidos há anos. Tudo está sendo exposto à luz, não para te envergonhar, mas para curar. O que você guarda demais começa a corroer por dentro. E eu vim interromper esse processo. Você não foi feito para se anular. Se você continuar ignorando a voz que te chama, vai acabar aceitando uma vida que eu nunca planejei para você. E é por isso que hoje não há mais espaço para indecisão. É tudo ou nada. O que eu estou para fazer é grande demais para ser dividido com distrações. Você precisa priorizar o que é eterno. As coisas urgentes da terra estão tentando matar o essencial do céu. Desperte. O tempo está fechando. Eu estou aqui. Você precisa escolher agora a quem você vai dar ouvido, porque o tempo das desculpas acabou. Ou você se rende e vive, ou segue no automático e adoece. E não há mais espaço para adiar. Essa é a última chamada. O céu está parado esperando a sua resposta. E eu continuo aqui, te chamando pelo nome que eu mesmo escrevi na palma da minha mão. A decisão é sua. Mas saiba que esta oportunidade foi desenhada só para você. Você sabe que chegou ao limite quando até os sorrisos mais sinceros começam a doer por dentro. Quando as palavras que saem da sua boca não representam mais o que seu coração sente. E você continua, tentando parecer inteiro em meio a tanta fragmentação. Eu vejo o esforço que você faz todos os dias para não deixar transparecer. Mas não é mais sobre esconder. É sobre permitir que eu reconstrua o que o tempo desgastou. A exaustão não nasce da falta de força, mas da ausência de direção. Você já suportou o que muitos nem imaginariam, mas mesmo assim, sente que algo em você está apagando. O que eu estou fazendo agora é reacendendo uma área que foi esquecida. O tempo que passou não será perdido se você me ouvir hoje. Não há fim definitivo quando o meu espírito decide começar de novo. E esse novo está batendo na sua porta com urgência. Você já sentiu o impacto de promessas adiadas. Já passou por noites em que tudo parecia em vão, mas cada minuto de espera foi contado. Cada oração sussurrada em silêncio teve um registro eterno. E mesmo quando você pensou que nada estava acontecendo, eu já estava preparando o cenário. Hoje tudo muda. Hoje você vai perceber que o que parecia silêncio era, na verdade, uma preparação divina para algo muito maior. Há decisões que não podem mais ser proteladas. Elas não envolvem apenas o seu futuro, mas o de pessoas que foram confiadas a você. E eu não posso permitir que siga caminhando na sombra de quem você já foi. Existe um novo em você, um potencial enterrado sob os escombros da dor. E agora, nesse exato momento, esse potencial começa a respirar. Você não foi esquecido. Você está sendo realinhado para algo que ultrapassa sua compreensão. Nem tudo que termina é tragédia. Às vezes, o fim é só o começo de uma construção mais sólida. Eu desmonto o que foi erguido fora da minha vontade para poder levantar algo eterno. O que hoje está se desfazendo não é punição, é livramento. E por mais que doa agora, em breve você vai agradecer, porque o que virá depois desse processo será algo que nenhum esforço humano poderia produzir. É sobrenatural, é obra minha. Você ainda vai entender o porquê de tanto aperto. Vai olhar para trás e perceber que cada passo difícil foi, na verdade, um redirecionamento. Não era você perdendo, era eu te protegendo. E o que eu guardei para você não se compara com aquilo que você pensou que era tudo. Você ainda não viu nada.
Mas a chave para viver isso está em ouvir, em parar por alguns instantes e me deixar tocar o que ninguém mais conseguiu alcançar. Existem marcas que o tempo não curou, situações que você tentou enterrar. Mas agora eu estou trazendo à tona, não para te fazer sofrer de novo, mas para te curar de forma definitiva. Você não precisa mais conviver com lembranças que machucam. Meu espírito está pronto para fazer uma restauração completa. E tudo o que você precisa é permitir que eu vá além da superfície. É tempo de cura, é tempo de libertação. Você tenta manter tudo sob controle, mas tem coisas que saíram das suas mãos porque precisavam voltar para as minhas. A dependência que você sente dos seus próprios esforços está te esgotando, e agora é a hora de fazer diferente. Eu estou chamando você para um novo lugar de entrega, onde o que comanda não é o medo, mas a fé. Onde as decisões não são tomadas por pressão, mas por direção espiritual. Mesmo que tudo à sua volta pareça desmoronar, há algo dentro de você sendo sustentado. Porque eu nunca deixei você sozinho nesse processo. Cada detalhe foi acompanhado de perto. E agora, você está diante do momento mais decisivo. Não porque tudo está ruindo, mas porque finalmente você parou para me escutar. E é nessa escuta que a transformação começa. O céu está falando. Não silencie essa convocação. Há uma nova unção sendo derramada sobre você. Ela não vem com barulho, mas com clareza. Uma unção que vai abrir os seus olhos para coisas que antes passavam despercebidas. Você vai começar a enxergar o que é prioridade, o que é urgente, o que deve ser deixado para trás. E nesse discernimento, você vai se tornar alguém que vive com propósito e não apenas sobrevive com medo. Você foi feito para viver a plenitude. Deixe um comentário de fé agora. Eu estou ouvindo a voz de Deus. Isso ativa algo dentro de você. É mais do que uma frase, é uma resposta, um posicionamento. Porque quando você escreve o que crê, você firma no natural o que o céu já começou no espiritual. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8:32. Você sabe o quanto tem lutado por dentro, mas há uma paz vindo sobre você que não depende de circunstâncias. Ela nasce da presença. Quando você entende quem está contigo, o cenário perde o poder de te paralisar. Você pode estar cercado por pressões, mas quando está ancorado em mim, nada te arrasta. Eu sou seu abrigo, seu lugar seguro, e mesmo que o mundo tente te desestabilizar, eu sou sua rocha firme. Quantas vezes você pensou em desistir sem contar a ninguém? Continuou por causa dos outros, mas por dentro queria apenas desaparecer. E mesmo assim, está aqui. Isso é prova de que eu te sustentei. E agora, não será apenas sobre resistir, mas sobre renascer. Há um novo sopro entrando na sua história. Algo que vai além da sobrevivência. É tempo de reconstrução, de clareza, de paz que invade até os lugares mais escuros da alma. As palavras que você está ouvindo agora não são minhas por acaso. Elas foram liberadas para encontrar exatamente você, no seu momento, no seu silêncio. Eu sabia onde você estaria quando essa mensagem chegasse. E não há erro na sincronia divina. Essa conexão foi programada para ativar em você uma nova sensibilidade espiritual. Você vai voltar a discernir, vai voltar a ouvir, vai voltar a crer sem medo. Eu sei o que você passou naqueles dias em que ninguém percebeu o quanto doía continuar. Eu vi você se forçando a sorrir, e hoje eu vim te lembrar que você não foi ignorado, nem por um segundo. Cada detalhe foi anotado, e agora chegou a hora de virar a página. Não é fingir que não aconteceu, é entregar para mim o que você não conseguiu carregar sozinho. Eu cuido do que te quebra, eu restauro o que foi estilhaçado. Você já experimentou o que é viver fora da rota, já sentiu o que acontece quando ignora os sinais, mas hoje
eu estou reacendendo em você um senso de direção. O Espírito está realinhando sua rota espiritual. Você não vai mais viver no automático. A partir de agora, você vai andar em propósito, e o que antes parecia repetição sem fim, vai começar a fazer sentido, porque tudo muda quando você me ouve com verdade. Você vai começar a notar os sinais. Pessoas que antes te confundiam começarão a se afastar. Situações que te aprisionavam serão expostas. Há uma limpeza acontecendo no invisível. Porque para o novo entrar, o velho precisa sair. E mesmo que doa ver certas coisas partirem, confie. Tudo o que eu permito sair é porque não serve mais para onde eu quero te levar. Você vai aprender a deixar ir sem sofrer por isso. A preocupação tem tirado o seu sono. As incertezas sobre o futuro, os medos em relação aos que você ama. Mas eu estou aqui para lembrar. Você não precisa controlar o que está nas minhas mãos. Eu sou um pai cuidadoso. Nada foge do meu olhar. Mesmo quando tudo parece fora do lugar, eu estou organizando no invisível. E você vai ver com os próprios olhos o que eu preparei. O que era caos se tornará testemunho. Continue comigo. Ainda não terminei de falar. O que estou construindo agora é profundo demais para ser interrompido. Cada palavra que chega até você carrega mais do que consolo. Carrega transformação. Você não vai apenas se sentir tocado, você vai ser ativado. Isso não é só inspiração, é um mover, uma revolução dentro da alma que começa com um simples gesto, parar para ouvir a voz que insiste em chamar. Essa é sua última chamada antes do novo ciclo. Não para te assustar, mas para te despertar. Porque o tempo da distração acabou. Agora é tempo de definição. Ou você decide viver pelo propósito, ou será arrastado por aquilo que não edifica. E se você chegou até aqui, é porque ainda há tempo, ainda há caminho, ainda há direção. Mas só se você decidir escutar com o coração o que o céu está gritando com amor. Você foi chamado para mais. Você foi preservado até aqui por um motivo maior. E agora que você está ouvindo, não permita que essa voz se perca. Há mais por vir. E eu continuarei falando. Fique onde está. Ainda não terminei. Ainda estou construindo algo profundo dentro de você. Não desligue. Fica aqui comigo. Você está mais perto do que imagina. Mesmo sem entender como tudo vai se encaixar, algo dentro de você sabe que está havendo uma mudança. E essa mudança começou no instante em que você permitiu que eu falasse. Já não se trata de conforto, e sim de despertar. Eu não vim apenas para aliviar dores. Eu vim para te conduzir ao seu destino. Há uma verdade maior te chamando para sair do raso e mergulhar no que é eterno. As distrações têm tirado o foco daquilo que realmente importa. Você tenta resolver o dia a dia e, enquanto isso, a sua alma vai ficando para depois. Mas você precisa entender, deixar o espírito para depois é adiar o seu milagre. Há coisas que não se resolvem com esforço humano. Existem cadeias que só se quebram quando você me ouve. E neste momento, o céu está se inclinando sobre a sua história. Preste atenção. Eu estou reconstruindo em silêncio. Você não percebe tudo de imediato, mas a mudança está acontecendo. Cada parte sua que parecia adormecida está sendo reativada. A sensibilidade está voltando, a clareza está chegando. Você não será mais alguém que apenas reage ao que acontece. Você será guiado por uma voz que sabe o caminho. Eu sou essa voz e estou aqui, agora, chamando por você com urgência. Você tem vivido cercado de cobranças, expectativas e obrigações. Pessoas esperam de você uma força que muitas vezes você mesmo não encontra mais. E mesmo assim, não para. Continua servindo, cuidando, tentando manter tudo de pé. Mas hoje eu digo, pare por um instante, me escute. Há algo que você precisa receber antes de continuar tentando salvar todos ao seu redor.
Seu coração precisa ser preenchido novamente. Há momentos em que você se pergunta se alguém realmente vê o que você carrega por dentro. Se alguém nota quando seu sorriso não é mais sincero. Eu vejo, e não apenas vejo, eu compreendo. Conheço as raízes do que você tenta ignorar. E hoje, eu venho com amor, não com exigência. Eu venho com cuidado, não com condenação. Porque o que eu desejo não é o seu desempenho. É a sua presença diante da minha. Algumas respostas que você tem buscado já estão diante dos seus olhos, mas o ruído da pressa tem abafado a percepção. Não é que eu não esteja falando, é que o seu coração está cansado demais para escutar. Mas agora, a paz está voltando a ocupar espaço. Não aquela paz passageira que depende de circunstâncias, mas aquela que vem da certeza de que eu estou no controle, mesmo quando tudo parece perdido. Você está ouvindo este chamado porque chegou o momento de recomeçar. Mas um recomeço diferente dos anteriores. Não daqueles que tentam recuperar o que passou, mas dos que abraçam o que está por vir. O novo que eu tenho para você não depende de tempo, idade ou força física. Depende apenas de uma coisa: sua disposição em me seguir. E hoje você está dando esse passo. Não hesite, continue. Talvez você não perceba, mas há uma multidão invisível torcendo por sua transformação. Há anjos posicionados, prontos para intervir, apenas esperando a sua resposta. Porque o mover do céu sempre começa com uma decisão da terra. E se você decidir agora ouvir com atenção e permanecer firme nesta jornada, tudo ao redor começará a se alinhar. Sua casa, sua saúde, seus relacionamentos, seu futuro. Muitas dores surgem de expectativas frustradas. Você investiu em pessoas, acreditou em projetos, sonhou com realidades que não se concretizaram. E cada decepção foi se tornando uma camada em volta do seu coração. Mas hoje eu estou removendo essas camadas. O que o tempo estragou, eu posso restaurar. Você não precisa mais esconder as partes que ficaram sensíveis. Em mim, até suas fragilidades se tornam pontes para o milagre. Diga agora com fé: eu me abro para o novo de Deus. Essa frase simples é uma chave. Quando você escreve o que crê, você ativa dimensões espirituais que estavam paradas. E isso não é teoria, é verdade viva. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Isaías 43, 18, 19. Você já tentou fingir que estava tudo bem. Já tentou ocupar sua mente com outras coisas, mas nada resolveu. Porque o que está faltando não é algo fora de você, é algo dentro de você que precisa ser reacendido. Eu sou essa fonte, e quando você se reconecta a mim, o que parecia escuro começa a brilhar novamente. Não é emocional, é espiritual, não é psicológico, é revelação. E ela está vindo agora sobre você. Talvez você tenha pensado que o tempo da transformação já passou, que o que podia ser feito já foi feito. Mas eu sou o Deus que faz florescer até o que estava seco. Nada está velho demais para ser renovado. Nenhuma situação está tarde demais para ser tocada. Enquanto houver vida, há oportunidade. E você está sendo tocado por essa oportunidade agora. Não negue o que está sentindo. Reconheça, receba, viva. Se você pudesse ver o que eu estou enxergando, seus medos desapareceriam. Há um caminho novo se abrindo à sua frente. Ele ainda não está visível aos seus olhos naturais, mas está sendo traçado com precisão pelo meu espírito. Cada passo será guiado, cada decisão será assistida. E mesmo quando você se sentir inseguro, a minha mão estará firme sobre a sua história. Você não será envergonhado. Você tentou sustentar algumas conexões por conta própria. Tentou manter ao seu lado pessoas que já não tinham mais espaço no novo que eu estou trazendo. Por isso doeu tanto.
Porque quando você insiste em reter o que eu estou tirando, o processo se torna mais difícil. Mas hoje eu trago entendimento. Você vai saber deixar ir sem revolta. Vai saber seguir em paz. Vai entender que há perdas que são, na verdade, livramentos. O medo de começar de novo tem te travado, porque da última vez doeu demais. Mas o novo que eu tenho para você não vem da força do seu braço, ele vem do descanso em mim. Não será como antes, porque agora você aprendeu. Agora você tem raízes mais profundas. Agora você vai caminhar com sabedoria. Você não será mais enganado pelas aparências. Você terá discernimento para escolher com coragem. Existe uma promessa sobre você que o tempo não pode apagar. Mesmo nos dias em que tudo parece parado, a promessa continua viva. Eu não retiro o que declaro. E o que eu disse sobre você ainda está valendo. Mesmo que as pessoas tenham te esquecido, eu nunca deixei de te observar com amor. E agora que você está ouvindo, essa promessa começa a se mover. Ela estava aguardando esse momento. Sua escuta. A sua voz tem mais poder do que você imagina. Você já percebeu como, quando fala com sinceridade, algo acontece no ambiente? Isso não é acaso, é propósito. Eu te dei autoridade. E quando você alinhar sua voz com a minha, milagres vão começar a acontecer à sua volta, na sua casa, no seu trabalho, no seu corpo. Porque quando você fala em acordo com o céu, a terra responde. E esse tempo começa agora. Você se lembra das promessas feitas em oração, dos momentos em que chorou calado e entregou tudo em meus braços. Nada foi esquecido, tudo foi armazenado. E agora, cada uma dessas orações está voltando como resposta. Talvez não da forma que você imaginava, mas de uma maneira muito mais completa e profunda. Porque eu não respondo só o que você pede. Eu vou além. Eu dou o que você precisa. Quando você me ouve com o coração aberto, a sua fé cresce. E quando a fé cresce, o medo perde espaço. E é exatamente isso que está acontecendo agora. O medo está sendo retirado. O que antes parecia impossível já não assusta mais. Porque onde o meu espírito habita, há coragem, há direção, há poder. E você está sendo invadido por essa presença. Não para se emocionar, mas para se transformar. Você achou que já tinha ouvido tudo o que precisava. Mas hoje eu falo de forma diferente. Porque agora você está ouvindo de verdade. Você não está apenas escutando. Você está sendo tocado. E quando isso acontece, não há como continuar do mesmo jeito. Você foi marcado por esta palavra. E a partir de agora, os seus passos terão outro ritmo. Não por obrigação, mas por convicção. O que você sente agora não é comum. É a presença viva do meu espírito ativando áreas da sua alma que estavam dormentes. Você vai perceber mudanças nos próximos dias. Reações diferentes, pensamentos mais claros, decisões com mais segurança. Isso não é coincidência. É o resultado de um coração que finalmente parou para ouvir com profundidade. Eu estou te moldando. Continue me escutando. Ainda não terminei. Você está entrando em um tempo onde o céu vai te ensinar a caminhar em terrenos que antes te assustavam. Há uma nova direção sendo liberada sobre você. E essa direção começa quando você decide não voltar para os mesmos hábitos antigos. Eu estou te chamando para um novo comportamento espiritual. Para uma sensibilidade que não se perde nas distrações. Você não será mais confundido. Vai saber exatamente onde pisar. Essa voz que você sente pulsar dentro de você é real. Ela não vem da sua emoção. Ela nasce da eternidade. E enquanto você escuta com atenção, eu vou alinhando os detalhes. Até o que antes parecia sem sentido começa a se conectar. É como um quebra-cabeça sendo montado com as peças certas. Você não precisa mais tentar forçar encaixes. Basta seguir a direção. A clareza virá à medida em que você continuar ouvindo.
Você tem vivido ciclos que se repetem porque ignorou sinais que eu já havia enviado. Mas não te condeno por isso. Estou aqui justamente para quebrar essa repetição, para reconfigurar a sua rota e te ensinar a caminhar com mais leveza. A partir de agora, os padrões antigos vão começar a perder força. Você vai olhar para situações que antes te prendiam e perceber que algo dentro de você mudou. É o meu espírito trabalhando. O que antes era uma área de dor está se tornando um ponto de transformação. Você vai perceber que aquilo que mais te enfraqueceu será justamente o lugar onde a minha presença se manifestará com maior intensidade. Não é coincidência, é redenção. Eu uso até os lugares mais difíceis para mostrar que sou Deus. Você será testemunha viva de que é possível florescer em territórios onde tudo parecia infértil. Às vezes, a sua alma só precisa de um ambiente seguro para ser curada. E este momento é esse lugar. Enquanto você escuta, há uma atmosfera espiritual sendo construída ao seu redor. Ela te protege, te renova, te direciona. Você pode sentir o ambiente mudando dentro de você. Isso é sinal de que você está acessando algo que não se compra, não se explica, mas se vive. E você está vivendo isso agora. Você já se viu sozinho em decisões que pareciam maiores do que você. Já carregou a responsabilidade por coisas que não eram só suas. E mesmo assim, não recuou. Hoje, eu reconheço esse esforço, mas também venho te dizer, não precisa continuar do mesmo jeito. Eu estou te oferecendo uma nova forma de caminhar. Uma forma onde o fardo é leve, porque você aprende a dividir o peso comigo. Existem bênçãos que você pediu, mas que ainda não chegaram porque o ambiente não estava pronto. E hoje eu estou preparando esse ambiente. Estou te tornando apto para receber o que antes não cabia. Não é que eu neguei, é que eu esperei o momento certo. E esse momento está se aproximando. Cada escolha sua a partir de agora vai acelerar ou atrasar o que já está em movimento. Por isso, ouça com atenção. Você precisa começar a ver a sua história com os olhos do propósito e não da perda. O que você viveu até aqui não é resumo de dores, mas base de sustentação. Foi o chão rachado que permitiu o crescimento das raízes. E agora que você está mais profundo, mais firme, mais sensível, está pronto para crescer de forma saudável, não será como antes. Você vai se surpreender com a estabilidade que virá. Diga com convicção: Deus está moldando o meu interior. Essa frase é uma entrega. Quando você reconhece o processo, você fortalece a sua caminhada. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Ezequiel 36, 26. Eu conheço seus medos mais profundos, aqueles que você evita até de nomear. Mas eu também sei que a coragem já habita dentro de você. Só precisa ser ativada, e ela começa a ser despertada quando você decide confiar. Não com os lábios, mas com o coração. O medo não vai mais governar suas decisões. A partir de agora, você será conduzido pela verdade. E onde há verdade, o medo perde espaço. Você passou tempo demais esperando por alguém que dissesse o que você precisava ouvir. Mas hoje é o céu quem fala. E eu te afirmo, você ainda vai viver o extraordinário. Não porque você mereça, mas porque você se abriu para escutar. Essa escuta abre portas invisíveis, movimenta ambientes que estavam parados. Essa resposta que você tanto espera vai surgir quando você menos esperar. Mas ela virá. O ambiente da sua casa também será tocado. Aquilo que parecia em ruínas vai voltar a florescer. Eu estou entrando em áreas da sua família que você já pensava não ter mais solução. Relacionamentos serão restaurados, diálogos serão reabertos, a frieza será vencida pelo calor da presença. E tudo isso começa com você. Você é a chave para o renovo do ambiente em que vive. E essa chave está girando agora. Você já tentou mudar as coisas com palavras, atitudes, estratégias.
Mas hoje eu te ensino o caminho mais poderoso: ouvir, porque quem ouve com o Espírito se torna canal de cura. Você será resposta para situações que antes te feriam. Vai perceber que até o que parecia sem valor ganhará novo significado. Você vai enxergar beleza onde antes via apenas dor. Vai experimentar a paz que excede o entendimento. As vozes externas tentaram calar o que eu já tinha dito ao seu respeito, mas hoje a minha voz é mais alta. E quando você crê no que o céu diz, não importa o que a terra grite, o barulho da dúvida será vencido pelo som da verdade. E essa verdade é: eu estou com você. Não à distância, mas ao lado. Não em conceito, mas em presença. E essa presença vai te sustentar nos próximos passos, mesmo que não sejam fáceis. Você vai aprender que fé não é a ausência de incertezas, mas a decisão de continuar ouvindo, mesmo quando tudo parece em silêncio. O meu silêncio também fala, e quando você aprende a escutar até no silêncio, se torna forte, porque aí você não depende mais das circunstâncias para manter a fé viva. Você aprende a confiar porque conhece quem está falando. E quem fala com você agora é o Deus que não falha. Existem decisões que você precisa tomar nos próximos dias. Elas não são pequenas. Envolvem caminhos, relações, direções que definirão o restante da sua caminhada. E é por isso que estou insistindo tanto em que você me escute. Porque se ouvir com atenção, não errará o caminho. Mesmo que não compreenda tudo de imediato, você terá paz. E onde há paz, há presença. Onde há presença, há acerto. Você está sendo reposicionado, não para voltar ao mesmo lugar, mas para ocupar o espaço que sempre foi seu. E esse reposicionamento exige uma nova postura, uma nova mentalidade. Você precisa começar a pensar como alguém que já foi escolhido, porque quem crê que foi chamado, age diferente, fala diferente, anda diferente. E você vai começar a perceber essa mudança a partir de agora. Não tente explicar tudo o que está acontecendo. Há coisas que não precisam ser entendidas, só obedecidas. E quando você obedece, mesmo sem compreender, você atrai o sobrenatural. Obediência cega na terra ativa milagres visíveis no céu. E o milagre que você está esperando pode estar a uma decisão de obediência. Não duvide, apenas caminhe. Eu estou garantindo cada passo. Você tem sentido o peso da responsabilidade. Sabe que há pessoas que dependem da sua firmeza. E isso às vezes te sufoca. Mas hoje eu te alivio. Porque você não foi chamado para carregar tudo sozinho. Você será sustentado enquanto sustenta outros. O que você dá será suprido em dobro. A força que você oferece será renovada diariamente. Porque eu sou a fonte, e quem se conecta à fonte nunca seca. Você será resposta para dores que ainda nem chegaram perto de você. Porque eu vou te usar para curar além do que você imagina. Isso não é sobre exposição, é sobre influência. Sua vida será uma carta viva, um testemunho, e cada detalhe do que você viveu será usado para alcançar alguém. Você foi formado para ser ponte, e essa ponte já está sendo construída em você, tijolo por tijolo. Eu conheço os momentos em que você pensou em parar, em desistir, em deixar tudo, mas algo dentro de você dizia: continue. Essa voz era a minha, e ela te trouxe até aqui. E se você chegou, é porque ainda há muito a viver. A sua história não terminou. Ela está apenas entrando na fase mais bonita, porque agora você não vive mais por impulso, você vive por direção. E isso muda tudo. Estou conduzindo seus relacionamentos a um lugar mais saudável. Pessoas que não valorizavam tua presença começarão a se reposicionar. Algumas voltarão com arrependimento, outras sairão sem explicação. E tudo isso será para o teu bem. Estou limpando o terreno para que você não ande com pesos desnecessários.
Os vínculos que permanecerem contigo agora serão alianças verdadeiras, baseadas em propósito e não em conveniência. A tua mente está sendo reorganizada. Pensamentos que vinham como avalanche, tentando te fazer duvidar do teu valor, estão sendo silenciados. O barulho interno será trocado por clareza. A sobrecarga de expectativas externas não terá mais domínio sobre teu raciocínio. Você voltará a pensar com equilíbrio. Terá espaço para criar, planejar, descansar. E perceberá que o que parecia confusão era, na verdade, um chamado à reorganização. Você será guiado por sabedoria prática, palavras certas no momento certo. Decisões que antes pareciam impossíveis agora serão tomadas com firmeza. Isso não vem de você, vem de mim. Estou depositando em você estratégias do alto. Você começará a ter ideias que surpreenderão até quem te conhece bem. Haverá solução onde só existia dúvida. Haverá avanço onde tudo parecia estagnado. Porque quando eu entrego direção, os resultados se tornam visíveis. A fragilidade que você tenta esconder está sendo acolhida. Eu não espero que você seja perfeito. Espero apenas que confie. Estou te ensinando que vulnerabilidade não é fraqueza, é caminho de cura. Quando você admite o que sente, eu posso tocar no que precisa ser restaurado. E nesse processo, não te exponho, te cubro. Cuido da tua dignidade enquanto trato da tua alma. Porque a minha restauração é completa e ela já começou. Teus sonhos não estão esquecidos. Mesmo aqueles que você considerou pequenos demais para mencionar. Eu me importo com cada desejo do teu coração. E alguns deles serão atendidos como sinal do meu carinho. Não apenas como milagre, mas como afeto. Para que você saiba que, além de te sustentar, eu também te conheço. E o que vem agora trará não apenas funcionalidade, mas também alegria genuína. Estou curando as áreas que ninguém vê. Aquelas dores silenciosas que você aprendeu a ignorar, mas que ainda afetam como você sente, como confia, como se entrega. Eu estou indo fundo, tão fundo quanto for necessário, porque não quero apenas te erguer, quero te curar por completo. E quando a cura for finalizada, você não voltará a andar com medo, voltará a andar com propósito, com presença, com confiança. O ambiente da tua casa sentirá esse impacto. Onde havia tensão, haverá descanso. Onde havia desgaste, haverá reconexão. Estou ativando uma atmosfera de paz. As palavras vão mudar, o tom das conversas vai mudar e até o silêncio será saudável. Porque onde eu habito, tudo se transforma. E estou fazendo da tua casa um lugar de refúgio. Um lugar onde o milagre não é apenas pontual, mas diário. Você sentirá novamente prazer em planejar o futuro, sem medo, sem aquela sensação de que algo vai dar errado. Estou tirando a nuvem escura que se formava toda vez que você tentava sonhar. Agora, seus sonhos não serão sufocados, serão fortalecidos, e o que você planejar debaixo da minha direção prosperará. Porque eu não abençoo apenas projetos, abençoo corações alinhados com o propósito. E o teu está se alinhando agora. Estou liberando estabilidade emocional. Você não vai mais oscilar entre altos e baixos com tanta frequência. A tua alma está sendo ancorada. E essa estabilidade será sentida também pelos que te cercam. Você se tornará um ponto de equilíbrio para outros. Não porque não sentirá mais nada, mas porque saberá como lidar com o que sente. E isso é um dos milagres mais profundos que alguém pode viver. A ansiedade que te visitava nas madrugadas está sendo confrontada com a minha paz. E a paz vence. Ela chega sem pedir licença, invade o que era descontrole e traz ordem. Você ainda vai dormir com tranquilidade. Não porque tudo se resolveu, mas porque decidiu confiar que eu estou resolvendo. E esse descanso será mais poderoso do que qualquer resposta imediata.
porque a verdadeira fé não precisa de provas para seguir. Se você sente que essa palavra está sendo liberada exatamente para você, escreva nos comentários: eu estou vivendo o sobrenatural de Deus em minha história. Ao declarar isso, você ativa o ambiente de fé necessário para que o impossível se torne inevitável. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Salmos 126:3. E o que está sendo feito agora é só o começo da alegria que está por vir. Cada desconforto que você enfrentou ultimamente foi um empurrão para fora da zona onde você se acostumou a sobreviver. Eu te sacudi com amor. Tirei o que era confortável, não para te ferir, mas para que você descobrisse novas possibilidades. Não se trata de punição, mas de direção. Os lugares onde você está sendo levado agora te exigirão mais coragem, mais fé, mais entrega. Mas não tenha medo, porque com cada novo ambiente eu estarei mais visível. Não importa o que disseram, não importa o que você mesmo pensou. O que vale agora é o que o céu está declarando sobre sua vida. E o céu está dizendo: você foi separado, escolhido, renovado, restaurado. E enquanto você escuta, cada palavra está sendo escrita dentro de você. Elas não vão se perder, vão te transformar. Continue comigo, ainda há mais para revelar, ainda há mais para viver. Se esta mensagem tocou o mais profundo da sua alma, se algo em você despertou enquanto ouvia cada palavra, então não permita que essa transformação pare por aqui. Curta este vídeo como um ato de fé. Inscreva-se para continuar recebendo palavras que edificam e fortalecem sua jornada. E compartilhe com alguém que precisa urgentemente ouvir o que o céu está dizendo. Há muito mais sendo liberado neste canal. Continue conosco, porque cada novo vídeo é um passo a mais rumo à restauração completa que Deus está realizando na sua vida.